A comunidade lusófona já completou 30 anos e desde a sua fundação em 1996 não se concentrou apenas no ensino, fortalecimento e expansão da língua portuguesa, mas também investiu em setores estratégicos como a economia, a cultura, a educação e outros que impulsionaram o setor-chave. Mais do que uma instituição, a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa torna-se um compromisso soberano da liberdade, respeito mútuo e progresso coletivo. No entanto, em dezembro de 2025, durante a presidência da Guiné-Bissau, a CPLP viveu um momento tenso que exigiu a definição de um novo roteiro para a continuidade desta organização. Na conferência extraordinária de chefes de Estado e do governo da CPLP, ficou decidido que Timor-Leste assumirá a presidência pro tempore até o início de 2027. A liderança de Timor-Leste expressa o seu compromisso de servir com responsabilidade, espírito de diálogo e respeito mútuo, orientada para a consolidação do Estado de Direito democrático e respeito pelo direito internacional. Recorda-se que Timor-Leste presidiu com sucesso a CPLP em 2014, com o tema CPLP e a globalização, tendo como principal foco a cooperação econômica, ação política e diplomática internacional e a projeção regional. Aproveito para vos informar que a reunião realizada são reunião ponto focal de cooperação aconteceu no dia 12 e 13 de março, aconteceu em Lisboa. A reunião da cultura, dos ministros da cultura aconteceu entre dia 4 e 5 de maio em Dili. Reunião da educação dia 6 e 7 de maio também aconteceu em Dili com sucesso. Reunião da defesa, do ministro da defesa dia 2 de junho. E reunião do Ministro do Assuntos do Mar, de 8 de junho. Agora, há dias, aconteceu a reunião do Ministro do Turismo, dia 30 de 31, também com grande sucesso. Ainda temos a reunião do Ministro da Juventude, vai acontecer em Cabo Verde, no mês de outubro, e reunião de ensino superior, que data ainda é imprevisto, em princípio vai acontecer em Dili, reunião do Ministro de Ensino Superior, mas está previsto para novembro. Segundo semestre vai acontecer duas reuniões, concretamente a reunião dos ministros de Juventude e Desporto, primeira quinzena de novembro, e reunião do ensino superior vai ser em outubro.
A nossa vontade em aprofundar a união e cooperação económica, bem como a vontade em fortalecer a cooperação para o oceano e aproximar a CPLP de outras regiões estratégicas do mundo, particularmente com a região da ASEAN. A CPLP, com os 6 milhões de cidadãos, tem um papel relevante de defesa da dignidade humana, da paz, da justiça e da proteção do planeta. Timor-Leste, ao assumir temporariamente a presidência da CPLP, fê-lo também porque acredita nestes princípios e na força coletiva dos nossos cidadãos em prol do bem comum global. Por esta razão, renovamos hoje o nosso compromisso em trabalhar com todos os Estados-membros e observadores e esperamos acolher com amizade e hospitalidade a reunião do Conselho de Ministros da CPLP, que se realizará em Dili. A língua portuguesa é a base da cooperação. E é através desta língua que estes países se unem e definem um ponto de partida para projetar um futuro mais próspero para todas as nações. Ao longo dos últimos 30 anos, a comunidade consolidou-se como um espaço vital para a articulação política, a valorização cultural, a cooperação técnica em setores estratégicos e a coordenação em matéria de defesa e justiça, com o firme propósito de apoiar e orientar o desenvolvimento e progresso coletivo de cada um dos seus povos. No âmbito do CPLP, a cooperação tem-se também centrado na melhoria da qualidade da educação, na adoção das tecnologias modernas, na realização de investigação e na promoção da excelência na educação para preparar recursos qualificados para o mercado de trabalho. A mobilidade laboral depende muito do exercício de cada Estado-membro, como coordenar isto com os outros Estados na cooperação da mobilidade das pessoas. Este assunto está sendo discutido e vamos sempre reforçar a política para maior apoiar esta mobilidade e garante esta coordenação. Esta mobilidade reflete, em princípio, muito importante, é a língua portuguesa, a característica que une esta mobilidade. Portanto, a mobilidade laboral, a mobilidade das pessoas também implica esta especificidade cultural da língua e da cultura que nos une entre estes continentes, e por isso mesmo é muito importante continuar com esta política. A organização nasceu do desejo de colocar a riqueza da sua língua comum ao espaço de diálogo e da paz, transformando a comunidade no principal motor da promoção e difusão do português no mundo. Tornou-se um espaço vital para a articulação política,
a valorização cultural, a cooperação técnica em setores estratégicos e a coordenação em matéria de defesa e justiça com o firme propósito de apoiar e orientar o desenvolvimento e progresso coletivo de cada um de seus povos. Ao longo da sua história, Timor-Leste ultrapassou o período negro da ocupação indonésia e, após a independência, reconciliou-se com a Indonésia com o objetivo de esquecer o passado e projetar um futuro comum próspero. Com esta abordagem, Timor-Leste procura apoiar a mediação pacífica de conflitos nos países membros da CPLP afetados por conflitos. Pirataria, pesca ilegal, catástrofes naturais, criminalidade transnacional e desafios à segurança marítima nas vastas zonas econômicas exclusivas da comunidade. A resposta tem sido gradual, mas consistente. Timor-Leste tem assumido, nos últimos anos, um papel cada vez mais ativo nesta arquitetura. Recebemos recentemente em Dili a 9ª Conferência das Marinhas e Guarda Costeira da CPLP e prepararmos para, em breve, ser anfitriões do exercício felino, tanto na vertente exercício na carta, como das forças no terreno. São passos concretos que traduzem uma vontade genuína de concertação estratégica. Persistem, é certo, dificuldades financeiras em alguns Estados-membros, que condicionam o ritmo da interoperabilidade, mas a componente da defesa da CPLP tem demonstrado que a vontade política e a solidariedade lusófona podem compensar, em larga medida, as assimetrias de meios. A cooperação bilateral e multilateral estabelecida demonstrou o fortalecimento da fraternidade ao longo dos tempos e na luta por um objetivo comum, o apoio à promoção da inclusão e da igualdade entre cidadãos. Ao longo deste período, a CPLP não só atuou no âmbito executivo, como também promove o diálogo entre a sociedade civil, as organizações juvenis, os grupos artísticos e culturais, entre outros, como uma forma de defender aspectos essenciais que recebem menos atenção durante este período. Cooperação a 3 partes, fixo eixo de atuação, cooperação da comunicação da participação cívica da CPLP, composto fortalecimento da cooperação, articulação de diálogo entre sociedade civil, organização sociedade civil, estes governo e Estado-membro da CPLP. Segundo ponto é promoção da visibilidade das iniciativas da sociedade civil e acompanhamento da realização institucional no âmbito da CPLP. 2 eixos da capacitação e autonomia, de fortalecimento das organizações da sociedade civil, de acordo com reforços das capacidades de organização, técnicas de intervenção da organização da sociedade civil da CPLP, realização de um estudo para contribuir para os diferentes pilares da atividade da CPLP. O terceiro eixo é inclusão, representatividade, incidência em políticas públicas. Da América, Ásia, unindo a Europa e o coração da África, os 9 países derrubam fronteiras para construir uma comunidade de partilha e afeto e um ideal de solidariedade e cooperação fraterna, erguendo-se assim como um farol global, transformando a diferença em força e selando diversidade na unidade e na amizade. A organização CPLP assume e assumirá um papel fundamental e importante na consolidação institucional, na colaboração e na projeção do desenvolvimento comum, a fim de aumentar a visibilidade desta organização, bem como organizar a resolução dos problemas complexos enfrentados pelos Estados-membros, com a base em experiências e modalidades originárias dos continentes das Américas,
África, Ásia e Europa. Os líderes de Timor, Presidente da República, Sua Excelência Ramos Horta e Xanana Guzmão, não são conhecidos na CPLP. São líderes mundiais, são heróis da paz. Portanto, aqui estamos, de facto, na terra da paz. A terra da paz é Timor e o povo tem que se orgulhar por isso. Continuarmos com o diálogo e a concertação necessária para podermos, naturalmente, trabalhar com a agenda global, agendas nacionais, mas com o lema que Timor escolheu para a nossa presidência. O tema escolhido depois de Timor-Leste assumir a presidência pro tempore, que é a consolidação do Estado de Direito Democrático, os desafios na CPLP e mais outros assuntos importantes que determinam a cooperação na nossa comunidade, especialmente na cooperação econômica, cooperação técnica, cooperação na mobilidade dos cidadãos, no assunto do mar, assunto da sustentabilidade do desenvolvimento, também a empregabilidade juvenil e vários assuntos. Portanto, esta reunião vai coordenar, vai consolidar, vai produzir uma recomendação, uma agenda, digamos, passos para o futuro, que é a Agenda 27, 30 e 32, assuntos importantes para Timor-Leste e para a comunidade.